Eu espero que o Espírito Santo aqueça vocês. Eu estou sentindo que está todo mundo muito quietinho por causa do frio. O tema da mensagem de hoje é a melhor parte. Abra sua Bíblia em Lucas 10, do versículo 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42. Vamos ler. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa palavra, quando o Senhor ministrou no meu coração, ela basicamente é uma continuidade da última, que foi no dia do desbrave. Eu falei sobre o Espírito Santo, falei que o Senhor estava me levando e me incomodando muito a falar sobre ele, porque Deus estava ministrando muito sobre ele comigo. E aquela palavra eu tive que aplicar de uma forma muito rápida e objetiva, justamente por a gente estar vindo do desbrave. Então, teve que ser muito rápida. Mas aquilo ali continuou sendo remoído dentro de mim, então eu considero essa daqui uma continuidade. Você se recorda dos frutos do Espírito? Podem falar para mim os frutos do Espírito? Amor, alegria, mansidão, paz, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade. Isso aí. Porém, eu quero frisar em duas: paz e domínio próprio. Porque o Senhor ministrou muito isso no meu coração nos últimos dias e tem me ensinado isso. Porque justamente por ser um fruto do Espírito, e eu tenho visto e notado isso tão ausente no meio de nós. Paz e domínio próprio, eu quero frisar nessas duas. Porque todas essas duas, as demais também, mas essas em especial, elas não podem depender das circunstâncias e do contexto à sua volta. Justamente por ela ser um fruto do Espírito, é algo que vem de dentro para fora. Ter a paz do Senhor e ter domínio próprio é algo que não tem como depender das circunstâncias e do ambiente que está à sua volta. A paz que excede todo o entendimento, por que ela excede todo o entendimento? Porque não faz sentido. Ela é uma paz que vai exceder o entendimento desde o momento que você a tem num ambiente que não faz sentido você ter paz. Então, é como a palavra do Senhor diz, faz sentido você amar quem te ama. Agora, complicado é você amar a quem te odeia. Isso, de fato, é amor. Você amar quem te ama faz sentido. Você fazer o bem a quem te faz o bem faz sentido. Agora, você fazer o bem a quem não te faz, você amar quem não te ama. Então, a paz que excede todo entendimento, eu entendo que é uma paz que ela está independente do ambiente onde você está. Essa é a paz do Senhor. Você pode estar no meio de um caos, como eu dei um exemplo aqui na última aula do CCM que eu dei, sobre o testemunho de um rapaz que veio aqui uma vez, um missionário. Ele era jovem, que ele contou a experiência dele já ter sido preso. Ele ficou um tempo na prisão e foi lá que ele conheceu Jesus por causa de um homem. Um homem que tinha uma alegria e uma paz incontestável dentro do ambiente de uma prisão. Como isso? Ele dizia que dormia e acordava e aquele homem estava rindo, alegre, agradecido, grato por tudo, dizendo que ele era o homem mais feliz do mundo. Como? Dentro de uma prisão, sem ninguém, sem nada, só com a roupa do corpo.
Então aquilo ali impactou ele, aquilo ali pegou ele, fez ele ter curiosidade de conhecer qual era o motivo que fazia aquele homem ter paz sem ter sentido. Então eu entendo que essa é a paz que excede o entendimento, quando você tem uma paz num ambiente que não te é favorável. Então é algo que vem de dentro para fora, é algo que pertence a um ser que habita dentro de você, logo é algo que vem de dentro para fora. Então a paz, o domínio próprio, quando vindo de um cristão, sendo frutos do Espírito, ela não tem como depender do ambiente que você está, senão não é um fruto do Espírito. Se você está em paz num lugar em paz, faz sentido? Se você tem controle e domínio próprio num ambiente que não te exige autocontrole, faz sentido? Agora, você ter controle num ambiente totalmente caótico, em que já era para o teu estresse estar aqui e você está cuspindo fogo pela boca, isso é domínio próprio. Então, eu comecei a ver de uma forma muito intensa isso ausente no meio de nós. E em mim também. De me encontrar em contextos extremamente estressada, totalmente caótica, fora de controle. E eu comecei a ficar inconformada com isso. Do meu marido virar para mim e falar: amor, você precisa se controlar. E eu falar: eu não consigo. Como assim eu não consigo? Gente, quer ver uma frase que me é dizer eu não consigo? Não existe essa frase para mim, eu não consigo. Falei: não, eu tenho que conseguir. Peraí, eu tenho que conseguir. O que é isso? Sendo dominada pelo meu estresse, que falta de controle é essa? E isso começou a me incomodar. Eu falei: isso não é testemunho de alguém que se relaciona com Cristo, uma pessoa sem controle, sem domínio próprio. De me encontrar numa circunstância em que eu tive pela primeira vez e última, em nome de Jesus, uma crise de ansiedade absurda. No meio de um treino, eu falei: que isso? Comecei a ficar sem o ar, sem um negócio esquisito, uma vontade de chorar, mas que não consegue chorar. Troço estranho. E eu falei: não, peraí, tem alguma coisa de errado. Porque se o fruto do Espírito é paz, domínio próprio, o que está acontecendo comigo? Só que não era só eu. Eu olhava à minha volta e observava, e eu vejo várias pessoas assim, tanto aqui dentro quanto fora daqui. Então, eu comecei a entender em Deus que o lugar que Ele estava me levando no Espírito Santo, o nível de conhecimento que Ele queria me levar, é esse nível de não depender das circunstâncias ao meu redor e nem de ninguém, mas de ter algo que vem de dentro para fora, uma paz, um domínio próprio, incontestável, inabalável. E o Senhor começou a me levar a esse lugar. Vocês precisam do Espírito, vocês precisam do Espírito. E isso martelando na minha cabeça o quanto ele é imprescindível para a vida da igreja. E eu estava até comentando com o Gilson, eu falei: cara, eu acho que a igreja ela vai de fato entender o quanto ela precisa do Espírito de Deus a hora que ele for tirado. Só que aí você tarde demais, né? Eu espero que a gente entenda antes. Porque aí vai ser tarde. E eu vejo que a gente não entendeu ainda a preciosidade daquilo que nos foi dado. Eu estava vendo aquela série The Chosen. E eu até falei com o Gilson. Tem uma hora que eles estão numa mesa assim, que eles estão comendo. E Jesus fala alguns ensinamentos para eles ali. Acho que um pouco antes de os enviá-los de 2 em 2. Para fazer a missão deles. E as coisas que ele fala, a palavra dele é tão cheia de vida. E os discípulos assim, ó. Eu falei: Gil, se isso fosse aqui hoje em dia, já ia ter gente falando em língua, já ia ter gente batendo palma, já ia ter gente... Já tá um chororô danado ali. Por quê? Por causa do Espírito de Deus, esse fogo consumidor que arde dentro de nós. Eu fiquei imaginando, imagina essa mesa aqui nos dias de hoje, o que já não ia ter de gente chorando, de gente falando em língua, de gente levantando, dando glória a Deus, por causa desse fogo, desse Espírito que arde dentro de nós. Então, a gente não sabe o que é a igreja sem o Espírito Santo. A gente não sabe ainda. A gente não sabe. Ele é imprescindível. A gente não sabe ainda o que é um mundo completamente vazio de amor e de misericórdia. Nós ainda não sabemos. Por mais frios que a gente pense que está, por mais frios, distantes e apáticos, dormindo, que a gente possa vir a pensar que estamos, ainda é muito melhor do que experimentarmos um mundo sem o Espírito de Deus. Então o Senhor começou a me levar a esse lugar de
vocês precisam entender o quanto ele é imprescindível para a vida de vocês. Vocês precisam entender, você precisa entender, você precisa entender. E eu comecei a ir nesse lugar. E olhando essa passagem aqui, teve uma parte que me chamou a atenção. Eu já falei essa passagem aqui algumas vezes. Quando ele diz, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Essa frase me chamou a atenção, mas apenas uma é necessária. Ou seja, viaja aqui comigo. Marta estava ali nos seus afazeres e um dos motivos, talvez principais, de ela estar agitada daquela forma, era porque Cristo estava dentro da casa dela. Ela estava servindo um grupo de homens importantes, vamos dizer assim. E ela queria dar a ele tal coisa, um ambiente agradável. Ela queria servi-los de forma agradável, de forma à medida do que eles mereciam. E isso levou essa mulher a uma inquietação extrema, a ponto dela ficar indignada. Pô, mas só eu estou me preocupando com isso. Mas como eu já disse aqui uma vez, o Senhor não repreende ela por ela estar inquieta. Ele não repreende ela de, você está errada, isso que você está fazendo está errado. Não, ele não repreende ela. Ele não diz que o que ela está fazendo está errado. Porque, venhamos e convenhamos, a preocupação dela é compreensível. Se você recebesse o próprio Cristo na sua casa, você não ia ficar meio agitado, não? Né? Aquela agitação para varrer a casa, tirar a roupa da corda, sei lá, fazer mais o quê? Cristo resolveu fazer um lanche na sua casa. É claro que a gente ia ficar meio agitado, meio para lá e para cá. Então é compreensível a agitação dela. Só que a forma como o Senhor falou, mas Marta, apenas uma é necessária. Ou seja, haviam algumas questões que estavam preocupando aquela mulher, porém uma das era necessária. Maria escolheu a boa parte. Então, a mesma percepção de ambiente e de nível de pessoa que estava ali, que Maria tinha, Marta também tinha. Ele comparou as duas. Marta e Maria tinham a mesma percepção de ambiente, correto? Porém, uma estava inquieta com mais de uma coisa. Preocupava ela mais do que o fato de Cristo estar lá. Outras coisas inquietavam ela naquele ambiente. E Maria, por sua vez, escolheu a melhor parte, sentar e ouvir. Então, eu fiquei prestando atenção. Será que não seria o mesmo conosco? Num ambiente eclesiástico, vamos botar assim, onde nós temos vários afazeres e responsabilidades dentro do corpo. Onde a gente fica agitado de um lado para o outro, para lá e para cá, com a mente a 1000 por hora, com tantas coisas para se fazer. Porém, será que nós sabemos identificar qual é a necessária? Porque ele ressalta para ela que de todas as inquietações, uma é necessária. O que seria necessário? Algo que é indispensável. Correto? Você precisar é uma coisa. Você necessitar de algo é outra. Você necessitar significa que aquilo é imprescindível. É indispensável. Não tem como ficar sem. Uma é necessária. Então, de todas as inquietações que aquela mulher estava, Jesus ressalta para ela que uma era a necessária e a melhor. Não necessitava dela estar se inquietando daquela forma. Ela precisava ter esse entendimento de que uma é necessária. Deixa eu parar. Então, eu tenho tentado convencer a minha mente disso, de que no meio de uma correria tão grande, seja aqui dentro ou fora daqui, uma é necessária. Uma, sentar e se relacionar com o próprio Deus. Essa é necessária e indispensável. Essa é a melhor parte. Por que estamos ansiosos e inquietos para lá e para cá, se uma única é a melhor e a necessária? Por que estamos inquietos? Por que a nossa alma está ansiosa e inquieta? Por que
tentamos de todas as formas nos dar 100% para todas elas e ficamos de forma descontrolada sem conseguir administrar tudo, porque uma é necessária. É somente o Espírito de Deus que vai nos capacitar com a paz que excede todo o entendimento e o domínio próprio para fazermos as demais. Então eu tenho visto e sentido a igreja do Senhor e o mundo lá fora inquieto, ansioso e desesperado, sabe assim, 220. Quantas coisas julgamos ser necessárias, tanto na nossa vida lá fora quanto aqui dentro. Quantas coisas achamos que estão em pé de igualdade com a vida com Deus, tão necessária quanto, mas elas não são. E o lugar que o Senhor quer te levar hoje, junto comigo, não é apenas você entender o que é necessário ou não, mas você entender quem recorrer para fazer o que é necessário. Com quem você deve estar. Quem é essa pessoa que vai te capacitar para fazer aquilo que é necessário? Quem é a pessoa que vai te fazer voltar para esse lugar todas as vezes e identificar quando parar? Quem é essa pessoa? É o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Ele é imprescindível para nós. Imprescindível. Você se recorda da passagem da mulher samaritana? Quando ela pergunta para o Senhor: mas qual é o lugar certo de adorar? No monte. E ele fala: chegará um tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, o Senhor estava dizendo o que para ela? Eu quero o seu coração. Não importa se vai ser no monte, embaixo do monte, atrás do monte, do lado do monte. Eu quero o seu coração. Provérbios diz: de todas as coisas que deve guardar, guarda o seu coração. Se você for ver todo o decorrer da palavra do Senhor, Ele é um Deus que sempre trata do coração. Ele não está interessado no que as suas mãos podem fazer se o seu coração não estiver no lugar certo. Ele é um Deus que pede pouco, mas pede tudo. O pouco que Ele pede é o seu coração. Mas quando Ele quer Ele todo. Ele só nos pede isso. Se você for olhar o decorrer de toda a Bíblia, Ele é um Deus que o tempo todo trata de coração. O tempo todo Ele está interessado em como você está fazendo, quais são as suas motivações. Em Apocalipse diz que seremos julgados pelas nossas motivações. Então não importa o quanto você está fazendo, mas com que coração você está fazendo. O Senhor deseja o tempo todo o nosso coração, capturar o teu coração. E eu te pergunto nessa noite, aonde está o teu coração? Aonde talvez está o teu coração que está te levando a ficar de forma inquieta e ansiosa? O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos levar a águas profundas, aonde as preocupações e correrias desse mundo não vão encontrar o meu e o seu coração. Porque o nosso coração não vai estar nessas coisas. O Senhor quer nos levar a um lugar de completa dependência dEle, aonde o nosso coração não vai mais sofrer e padecer pelas coisas desse mundo, porque Ele estará seguro nele. Às vezes a gente se pega e vê pessoas e mensagens tanto voltada para essa vida, para as coisas terrenas, para o que você vai ter, para o que você vai possuir, como se a coisa necessária para Deus, o mais importante para Ele, fosse a sua vida aqui. E não é. Quando nós entendermos que tudo que Deus atribui a nós nessa vida é recurso, nós vamos entender que de fato nós não temos uma vida aqui. Existe um lugar seguro em Deus, onde Ele quer levar a sua igreja, para que ela não dependa das ansiedades e correrias desse mundo, mas que o nosso coração esteja seguro e resguardado nele. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. Vou ler algumas passagens aqui para você. Em Salmos 118,
8 e 9 diz assim. Não precisa abrir não, só me ouça. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmos 34, 5 diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria, o rosto deles jamais mostrará decepção. Querido, fica curioso comigo, em nome de Jesus. Existe um lugar em Deus que isso aqui se cumpre. Os que olham para ele estarão radiantes e nos seus rostos não se encontrará decepção. Não importa as circunstâncias. Que lugar é esse que os discípulos conseguiram chegar e ir? Que mesmo enjaulados, mesmo aprisionados, mesmo com fome, mesmo com sede, Paulo e Silas dentro de uma prisão estavam alegres. Da onde vem essa alegria? Não te dá uma curiosidade de saber? Você vê os anos e os séculos se passarem e tudo que vem à moda, que vira modinha, uma hora some e vai embora. Daqui a pouco ninguém lembra mais. Porém, até hoje, o evangelho ecoa por séculos e séculos e ninguém se esquece dessas palavras. Séculos e séculos se passam e pessoas continuam morrendo. O próprio Cristo, o que iniciou isso, veio aqui há mais de 2000 anos atrás. Porém, homens e mulheres continuam ecoando essas palavras e morrendo por elas. Então, o que é isso? Eu te pergunto. Se essas palavras não carregam um tremendo e absurdo poder, o que faz com que elas ecoem séculos e séculos e pessoas morram por ela? Então significa que existe um lugar precioso nesse Deus que nós precisamos encontrar. Existe um lugar poderoso onde o teu coração não estará mais entregue às inquietações e ansiedades desse mundo. Não importa o que aconteça. Vou te dar um exemplo muito recente. O Rio Grande do Sul. Vocês viram tudo o que aconteceu lá. Mas teve um vídeo que eu vi, o pessoal num barquinho à noite de madrugada, procurando sobreviventes, e eles viram a câmera para uma casa de 2 andares e tinha algumas luzes de vela acesa e uma galera com violão tocando Alessandro Vilas Boas e adorando ao Senhor. Em meio a um completo caos, a completa desgraça talvez, tristeza profunda, porque vocês com certeza viram áudios, vídeos de crianças boiando, de pessoas mortas, de famílias inteiras que morreram. O que faz no meio desse contexto um grupo de pessoas pegar um violão e cantar? Estarem com a sua alma em paz. Que lugar é esse? Que Deus é esse que faz um homem dentro da prisão falar que ele é o homem mais feliz do mundo? Que Deus é esse? Que lugar, que espírito é esse que faz com que pessoas estejam em um ambiente totalmente desconfortáveis, mas totalmente alegres e em paz? É isso que nós precisamos entender. Por mais que o mundo tente te convencer que você precisa de muito conforto, de muita estrutura para ser alguém feliz e realizado, não precisamos. Sabe por quê? Basta uma inundação e tudo isso vai embora. A prova disso foi o Rio Grande do Sul. Você imagina a pessoa e que a felicidade dela estava: nossa, minha casa que eu conquistei. Ai, nossa, olha como que tá lindo. Ai, o meu carro. Ai, olha como é que tá tudo lindo. Eu conquistei com o meu trabalho. E a pessoa tá feliz com aquilo ali. Aí vem a água e aí? É por isso que a palavra do Senhor diz: acumule tesouros aonde a traça e a ferrugem não corrompe. Porque tudo quanto é tesouro que você acumular aqui nesse lugar, eles são destrutíveis e você tem como perdê-los. Como ficar com o seu coração em algo que pode ir embora? Até mesmo pessoas, a gente morre, querido. E aí? Se a minha felicidade estiver total e completamente no meu marido, está repreendido em nome de Jesus. E o Senhor levá-lo, como é que eu vou ficar?
está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conserva o Senhor em saúde e graça todos os dias. Amém. Glória a Deus. E aí, como é que fica? Eu já me peguei pensando nisso. Falei até com a minha mãe. Falei, mãe, acho que se o Gilson for embora desse mundo, acho que eu vou dar louca, hein? Ela, garota, eu vou botar a mão na tua cabeça e vou repreender. Mas aí eu comecei a me autoavaliar. Minha felicidade não pode estar numa pessoa. Não pode estar num ser humano. Porque tudo isso vai, querido. Quando ele diz para você que o seu coração tem que estar nele, não pense que ele é, assim, um Deus que, nossa, tudo gira em torno de você, né, meu querido? Tudo você quer para você. Não é isso, não. É cuidado. É cuidado. Ele sabe que ele é o único que é o mesmo ontem, hoje, sempre, não muda, não morre. Não dorme. Ele continua o mesmo todos os dias. Ele não falha, ele não erra, ele não volta atrás. É por isso que ele quer que o seu coração esteja nele. E completamente nele, porque a única segurança que a gente tem nessa vida é ele. Mais nada. Então, quando ele diz para nós que o nosso coração tem que estar nele, quando ele tanto repete na palavra dele o quanto ele quer o nosso coração, é porque ele sabe que é o lugar mais seguro de estar é nele. Nós ficarmos presos e dependentes das coisas que possuímos, que compramos, que adquirimos. A hora que essas coisas se forem, querido, teu coração vai junto. Então considere essa mensagem aqui um cuidado de Deus com a tua vida. Ele está te chamando a ir e descobrir um lugar nele de completa satisfação e paz. Ele quer te levar a esse lugar. Nele. Tão somente nele. Ah, quero. Então Deus quer que eu seja pobre. Fica curioso aí junto comigo, gente. Eu tô com muita sede. Pensa comigo. Se o negócio do Senhor é que a gente não pode ter riqueza, não pode ter nada, fala pra mim por que ele enriqueceu Salomão. Mas mandou o jovem rico largar tudo. E aí? Eis a questão. Jó era um homem rico. O Senhor o abençoava, mas o Senhor foi e tirou tudo. Depois deu de novo em dobro. Entende aí, querido? O que ele quer? O que é que ele quer? Que fica tirando e dando para os outros. O que é que ele quer? Por que Salomão poderia ter riquezas e ser considerado, na época, o homem mais sábio, mais rico que já existiu? Salomão podia, mas o jovem rico tinha que largar tudo. Por quê? Salomão chega para o Senhor diante de uma circunstância onde ele herda o reino do seu pai. Ele vê aquela nação tão grande, tão incontáveis, né? Muitas pessoas, uma grande quantidade de pessoas, como a areia do mar. E ele se vê incapaz de governar aquele povo. E aí o Senhor fala para ele assim: pede o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão, impelido por aquela responsabilidade, se sentindo incapaz de conduzir o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, ele olhou para si: qual é a menor condição que eu tenho de fazer isso? E aí Deus fala: me pede o que você quiser que eu te dou. E esse homem vira para Deus e fala: me dê sabedoria para conduzir o teu povo. E aí o Senhor o responde: porque me pediste sabedoria, te darei riquezas. Ou seja, querida, a questão não está se você é rico, se você é pobre. A questão não está no que você tem ou deixa de ter. A questão está aonde está o nosso coração. O tempo todo na sua caminhada cristã, Deus vai tratar de você do que está, onde está o seu coração. Se Ele perceber que o seu coração está preso em algo e você entregou a sua vida a Ele, você pode ter certeza que Ele vai dar um jeito desse algo aqui ser abalado em algum momento. Para você entender que o seu coração não tem que estar aqui ainda, que depois Ele volte e te dê de novo. Igual fez com Jó.
Porém, o jovem rico chega para ele, para Jesus, e pergunta: mestre, como faço para herdar a vida eterna? E ele fala: cumpre os mandamentos. Tananã, tananã, tananã. Fala todos. Mas eu já faço. O que me falta? E o Senhor fala para ele: você não acha esse diálogo intrigante? Quer ser perfeito? Larga tudo que você tem, vende aos pobres e me segue. Tu acha, querido, que Jesus fez essa pergunta para ele à toa? Ele sabia o que faltava para aquele jovem. Ele fez a pergunta certa: Senhor, o que me falta? Faltava um coração completamente entregue e apaixonado por Jesus. Era isso que faltava nele. E a passagem diz que depois ele triste, retorna. Porque tinha muitas riquezas e muitos bens. Perdeu uma oportunidade tanto. Porque o coração dele estava no lugar errado. Não importa quantas coisas você está fazendo aqui dentro desse lugar. Não importa quantas coisas você está fazendo lá fora. Não importa o quão bom moço você é. Não importa o quão bom samaritano você é. Se o nosso coração não estiver no Senhor, não importa. Então eu te chamo nessa noite a um lugar seguro, a um lugar protegido, aonde o teu coração esteja em paz, independente da circunstância que você está. Vou ler mais um salmo, 91. A galera gosta muito desse salmo. Tem aberto aí na casa de um monte de gente, mas eu vou ler só o versículo 4. Ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Mas deixa eu te falar, não sei se você, que nem eu ficava pensando que debaixo das suas asas era a asa mesmo. A asa com pena. Não é não. Essa mesma palavra no hebraico, no original, que é usado em asa, no Salmo 91, é a mesma palavra usada na profecia que fala acerca do Messias, que na orla das suas vestes ou na asa das suas vestes estaria cura. É a mesma palavra. E sabe o que tinha na asa ou na orla de Jesus? O cordãozinho com os mandamentos. A palavra do Senhor. No, como é que é o nome? Talit? Acho que é isso. Na orla do talit. O cordãozinho com os mandamentos do Senhor. Eles andavam com aquilo para cima e para baixo para que eles não se esquecessem das ordenanças e da palavra do Senhor. Aquilo ali era chamado de asa. A mesma palavra que é usada aqui no Salmo 91. Debaixo das tuas asas estarás seguro. Não é que você vai estar escondido debaixo daquela asa, não. É que ao ouvir a palavra do Senhor, absorvê-la e praticá-la, você estará seguro. É isso. Se você absorver essa palavra, essa verdade, tomar para você, buscá-la de todo o seu coração e estiver inserido nela, você estará seguro, porque o teu coração não vai estar mais nas coisas desse mundo. E logo depois ele completa: a sua verdade é escudo e broquel. Em nenhum momento, querido, esse versículo está querendo dizer que se você deixar a Bíblia aberta em casa, ou se você ficar repetindo ele várias vezes, você vai estar num lugar bem seguro, escondidinho, quentinho debaixo da asa de Deus. Não é isso. Se você absorver essa palavra, meditar nela, essa verdade que é escudo e broquel, escudo, vai te proteger do que vem. Essa verdade vai te esconder debaixo das asas do Altíssimo. Existe um lugar seguro em Deus que o Senhor quer nos levar. Seguro, protegido, aonde a verdade do Senhor será tudo o que você precisa. Eu quero te dar um testemunho de um homem que com certeza aqui muita gente conhece. Não sei, né? Vou tentar falar o nome dele. George Whitefield. Acho que é esse. Deve ser isso aí. Eu não vou ficar quê? Não vou ficar falando o nome não. Só quero ler para você aqui um pedacinho do testemunho dele, uma parte de um livro. Esse homem, ele foi um evangelista
com o coração totalmente apaixonado e sedento pelo Senhor. E tem uma parte que diz assim: repetidas vezes Whitefield pregou nos campos, porque as igrejas fecharam-lhe as portas. Às vezes nem os hotéis queriam aceitá-lo como hóspede. Em alguns lugares foi agredido a pauladas, atiraram-lhe torrões de terra, destruíram a mesa que lhe servia de púlpito e arremessaram contra ele o lixo da feira. As autoridades, antes do seu sermão, ameaçaram prendê-lo se ele pregasse. Enquanto ele pregava a 10.000 pessoas, foi apedrejado de tal forma que pensou haver chegado para ele a hora, como o ensanguentado Estevão, de ser imediatamente chamado à presença do mestre. Em outro lugar, o apedrejaram novamente até ficar coberto de sangue. Verdadeiramente levava no corpo até a morte as marcas de Cristo. Desde então, nunca mais foi indiferente em servir a Deus, mas se regozijava no alvo de trabalhar de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Só achava interesse nos cultos e escreveu para sua mãe que nunca mais voltaria. Esse homem foi apedrejado até o ponto de ficar ensanguentado. Ele tentava pregar e jogavam lixo nele. Pegaram a mesa que ele usava para pregar e tacaram contra ele. E sabe o que ele dizia? Que estava feliz e regozijante no Senhor, porque não via a hora de pregar a palavra. Pelo amor de Deus, querido, que lugar é esse excepcional? Que nada nos abala. Nada abala a nossa estrutura. Nada abala o nosso psicológico e o nosso emocional. Que lugar é esse? Que lugar é esse? O Espírito Santo de Deus, relacionamento com Ele, relacionamento com o Senhor, meditação na palavra, jejum e oração. Você vai alcançar esse lugar, com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Eu estou te dando certeza, você vai alcançar esse lugar. Jejum, oração e meditação na palavra. Você vai chegar nesse lugar, nesse mesmo lugar que esse homem chegou, que capacitava ele para todo ensanguentado levantar e pegar a palavra do Senhor, feliz da vida. Eu quero essa independência das coisas ao redor e completa dependência de Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, no decorrer desses dias, eu anseio sinceramente de todo o meu coração. Eu conheço algumas pessoas aqui a ponto de poder conversar, a ponto de poder dividir e compartilhar um pouco da vida. Eu espero, em nome de Jesus, de todo o meu coração, o Senhor sabe o quanto eu tenho desejado isso. Que todos nós encontremos esse lugar. Que você vença a frieza espiritual e consiga abrir a tua boca em casa, pelo menos 10 minutos, e clamar por esse Deus. Para que você possa conhecer essa realidade sobrenatural e que você esteja seguro e resguardado nesse Senhor. Que pode vir o que vier e inundar esse lugar, destruir tudo isso aqui que não tem problema. A gente vai continuar inabalável, a nossa paz vai continuar inabalável. Eu quero, em nome de Jesus, que você alcance e encontre esse lugar. Eu quero olhar para o teu rosto quando atravessar aquela porta ali. E como diz no Salmo, não se encontrará decepção. Porque estaremos todos felizes e alegres no nosso Senhor. Pode ficar de pé, querido. O Senhor tem, pouco a pouco, me levado a esse lugar. E eu desejo que Ele, juntamente comigo, leve a cada um de vocês. E você pode pensar como... eu vi uma pregação ontem, da Camila Barros, tremenda. Que ela fala para sustentar a sua fé. E eu me recordo da parábola das 10 virgens, onde 5 eram loucas, 5 prudentes. Porém, você repara que as 5 prudentes, a palavra do Senhor diz que elas tinham o suficiente para elas mesmas. Elas falam para as outras, não, vai você e compra, porque eu não tenho sobrando, se eu te dar eu vou ficar sem. Então você pode pensar, Caroline, mas eu tenho tão pouco, eu faço tão pouco.
Sei lá, eu fico vendo aí que algumas pessoas oram 2 horas, 3 horas, eu oro tão pouco. Mas um pouco todos os dias vai te levar a algum lugar. Um pouco todos os dias vai te levar ao melhor lugar. Então, para os últimos dias, onde o Senhor está às portas, eu digo para você que não. Os dias serão difíceis e vai ser daqui para pior. É daqui para pior. Se você ler um pouco a Bíblia, você vai concordar comigo. É daqui para pior. E vai chegar os dias, querido, que o azeite que você tem, a presença que você tem, é o suficiente para você. Quando os dias maus chegarem e você ter o suficiente para você, sustenta o suficiente que você tem. Guarda ele como a coisa mais preciosa que você tem. Segura com todas as tuas forças e não solta. Porque é esse tanto que você tem que vai capacitar você para esperar o Senhor. Quando Ele vier, você estará pronto. Sustenta o que você tem agora. Sustenta e não deixa cair. A fé que você tem agora, sustenta, não deixa cair. Não deixa a desistência vir, a desesperança vir e tirar ela de você. Sustenta e segura ela com mão forte. Para que quando o dia do Senhor chegar, como aquela parábola, que o noivo bateu a porta e as 5 que foram buscar, deu ruim para elas. Sustenta o teu azeite, guarda ele. Ainda que seja só o suficiente para você, guarda. Porque é a coisa mais preciosa que nós temos.